Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Stepano Essessian para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 122ª sessão ordinária, em 1º de novembro de 2007, presença do senhor vereador Jorge Pereira, primeiro vice-presidente no exercício da presidência. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Luiz Antônio Guaraná, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Romualdo Boaventura, S. Ferraz, Patrícia Murim, Carlos Bolsonaro, professor Célio Luparelli, Argemiro Pimentel, Eleomar Coelho, Adilson Pires, Tel Silva, Rogério Bittar, Jorge Pereira e João Cabral, assume a presidência do senhor vereador Jorge Pereira, primeiro vice-presidente do exercício da presidência, e ocupa o lugar do secretário, o senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Primeiro secretário. Havendo o número legal, o senhor presidente declara, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz do homem, dou por aberta a sessão. Não precisa mais, né? A lida, só para falar o nome dos outros vereadores que vieram aqui agora. Eu leio aqui um pedacinho só. É lida e considerada a prova da página lá, está na sessão anterior. Passa ao grande expediente. Na primeira parte, com moradores. Ah, não. Tá bom. Encerra-se a sessão às 16h37. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos vereadores, a sessão fica suspensa até às 14h, às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o excelentíssimo senhor vereador Rogério Bittar, que dispõe de 20 minutos. Senhor vereador Stepano Essessian, companheiros de plenário, ou companheiros de plenário Sami Jorge, companheiro Romualdo Boaventura, venho relatar um PDL que apresento na data de hoje sobre uma questão muito importante que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Estive presente a 2 reuniões da Associação de Moradores do bairro da Urca. A quem ouvir atentamente as manifestações contra a instalação do IED, que é o Instituto Europeu de Design. Porém, como relator da desordem urbana, já recebi anteriormente algumas denúncias com relação ao espaço que hoje a Prefeitura está disponibilizando para a construção de uma universidade. O espaço este é o Cassino da Urca, um espaço abandonado. Há pouco tempo, também assim que saí da Associação de Moradores, eu liguei para um amigo meu que mora na Urca, saber se ele era a favor de transformar aquele espaço ali do Cassino da Urca em uma universidade, no IED. Ele não soube me responder. Por quê? Ele falou: Rogério, aquele espaço do jeito que está não dá para ficar, porque ele está mal iluminado, ele fica sendo ocupado pela população de rua, ele acaba sendo objeto de depredação, porque está um espaço em ruínas, um espaço que deveria ser um museu da cidade, um projeto que a Prefeitura gastou dinheiro e que ficou, como muitos outros, no meio do caminho. E aí eu comecei a entender, eu falei: nossa, como o prefeito é inteligente. Por quê? Porque simplesmente naquele espaço, ali ao redor do Cassino da Urca, ele omite todos os serviços públicos necessários para
para que a população sinta bem naquele espaço, ele omite a iluminação pública, não acolhe a população de rua que fica ao redor ali, simplesmente para justificar um projeto que vem por trás, um projeto comercial de interesse não sei de quem. Todos conhecem que o bairro da Urca, hoje, só permanece da forma como é, bucólico, o único bairro da Zona Sul com cara de subúrbio, onde as pessoas se conhecem, um espaço, um bairro completamente diferente do que nós conhecemos dos bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso graças a uma luta de décadas por parte da Associação de Moradores. E hoje, a Prefeitura, de forma irregular e ilegal, quer fazer um convênio com o Instituto Europeu de Design para fazer uma universidade no meio desse bairro, completamente contra o que os moradores desejam para aquele espaço. Pois bem, fui eu entender mais do que estava se passando naquele convênio. Descobrimos diversas irregularidades. Uma delas é a concessão sem licitação para o Instituto Europeu do Espaço Público por 50 anos. Ou seja, toda concessão de um bem público deveria ser feita através de licitação, Lei 8666. Todos sabem disso e não aconteceu. Primeiro, grande erro. Uma segunda questão importante é que simplesmente um instituto que ali, para poder fazer esse tipo de convênio, ele não poderia ter fins lucrativos. E o Estatuto do Instituto Europeu de Design possui fins lucrativos. Como se resolve isso? Constitui-se o Instituto Europeu de Design Brasil, sem fins lucrativos, para poder permitir a viabilização do projeto. Segundo grande erro. Não teve qualquer tipo de estudo de impacto de vizinhança. Não tem um laudo da Sete Rio que permita exatamente um laudo que faça com que o transporte, o estacionamento viabilize esse projeto. Não tem qualquer tipo desse laudo. Uma outra questão importante que eu quis entender é a questão do zoneamento. Naquela rua não é permitido esse tipo de atividade econômica. E aí eu quis entender por que, mesmo o zoneamento não permitindo a instalação desse tipo de atividade econômica, o prefeito colocou lá, fez o convênio e hoje está se fazendo a obra para realizar a faculdade. Aí fui procurar entender de que forma, a gente poderia reverter isso. Descobri que existe um decreto do prefeito, decreto número 25.701, que altera diversos zoneamentos, diversas áreas e zonas da cidade do Rio de Janeiro para permitir a viabilização de alguns projetos comerciais que interessa também não sei a quem. E aí, descobri que, de forma e hipótese alguma, o prefeito teria poderes para fazer um decreto alterando o zoneamento da cidade sem passar por um debate dentro dessa casa. Um assunto de ocupação do solo urbano que é absolutamente responsabilidade do Legislativo, sequer nós fomos consultados. E através de uma forma autoritária, mais uma vez, através de um decreto, o prefeito fez uma série de alterações no zoneamento da cidade por decreto, sendo que deveria ser uma matéria de lei. Pois bem, apresento hoje um PDL para que a gente possa derrubar esse decreto número
25.701, para que a Câmara dos Vereadores, como diz dentro do nosso DCM, seja forte, para que a gente possa valer nossos poderes, porque muitas das vezes só ficam falando que vereador é despachante de luxo, vereador é para fazer entrega de medalha, quando na verdade nossos poderes, onde a gente tem mais poderes, um vereador, que é a ocupação do solo urbano, a questão do zoneamento, do plano diretor, não está sendo respeitado, está sendo legislado através, está sendo regulamentado através de decreto. Em função disso, apresento hoje esse PDL, que é para assustar os efeitos do decreto 25.701, para que a gente possa efetivamente discutir a questão do zoneamento da cidade como um todo. Muito obrigado, senhor presidente, são essas as minhas considerações. Não tendo o vereador Rogério Bittar utilizado todo o seu tempo, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação de nenhum dos senhores vereadores de ocupar a tribuna, a sessão fica suspensa até às 16h01. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 2.733 de 2007, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Carlos Caiado. Requer a mesa diretora, com fulcro no regimento interno, a constituição de uma comissão especial a ser composta por 5 membros, com prazo de funcionamento até o término dos trabalhos legislativos da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura do ano em curso, com a finalidade de acompanhar as ações das entidades ligadas com a organização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, relativas à escolha do município do Rio de Janeiro como cidade principal do aludido evento, bem como garantir sua festa de encerramento e a partida final da mesma no estádio Mário Filho, Maracanã, e os efeitos destes atos à população da cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2.730 de 2007, de autoria do vereador Jerominho. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao senhor Júlio César Porto Nascimento, capitão de comunicações do Exército Brasileiro, pelos relevantes serviços prestados ao esporte no município do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2.731 de 2007, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Trabalho e Renda, Alcibiades Sabino dos Santos. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada da matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o excelentíssimo senhor vereador Paulo Serri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer um registro acerca de matéria publicada hoje pelo jornal o Globo, que trata da sanção do senhor prefeito a um projeto de lei de autoria do novo vereador Cláudio Cavalcante, acerca da proteção aos chamados animais de laboratório, mas que são usados em experiências científicas. O projeto, na verdade, é mais amplo, mas ele tem um artigo em que ele trata especialmente dos animais que são usados, que são
historicamente utilizados para que, através de experimento científico, se possam tentar a descoberta de novos medicamentos e novos caminhos para a cura de enfermidades humanas gravíssimas. E posso me arriscar a dizer a Vossa Excelência que, se não fossem esses experimentos, certamente os antídotos, as vacinas e medicamentos de última geração que hoje estão aí à venda no mercado, talvez, se não fosse esses experimentos que ainda se utilizam de animais, de certo tipo de animal, esses medicamentos não estivessem à disposição hoje, salvando vidas humanas em grande quantidade. Portanto, no ano passado, o nobre vereador Cláudio Cavalcante já havia apresentado matéria semelhante. Matéria, aquela ocasião muito específica, onde ele tratava apenas dessa questão. A lei, na sua integridade, ela tratava de proibir que em laboratórios farmacêuticos ou de pesquisa se utilizassem animais para qualquer tipo de experimento. Me lembro que, à época, os cientistas e os estudiosos da Fiocruz, da UFRJ, estiveram aqui na casa, eu os recebi aqui junto com vários vereadores, e fomos absolutamente convencidos, não apenas da impropriedade daquela lei, da impropriedade da lei, como também ficamos sabendo daquilo que não conhecíamos, que esses institutos de pesquisa mantêm uma comissão de ética permanente, que mesmo na condição do sacrifício desses animais para que se possa pesquisar e avançar na ciência, essa comissão de ética trata para que essa prática se dê dentro de limites e dentro de limitações que a questão ética recomenda. Portanto, não é, como se pensa, como se pode chegar a pensar, sobretudo quem não conhece, uma atividade sanguinária, violenta. Não, uma atividade necessária ainda à medicina, a descoberta de novas formas de tratamento de doenças graves e submetidas à comissão de ética permanente instituída pelas próprias instituições científicas de pesquisa. Essa nova lei, ela não trata apenas dessa matéria, ela é mais abrangente, mas tem um foco num capítulo ou num artigo que trata dos laboratórios. À época, eu fiz uma emenda essa que retirava da abordagem da lei os experimentos e a pesquisa científica. Essa emenda foi fruto de um entendimento entre vereadores. Havia até uma outra emenda muito semelhante à minha, mas acho que a que chegou a ser votada foi a minha, por ter uma redação um pouco melhor. Então, a lei foi aprovada com a minha emenda, ou seja, é uma lei mais extensa, mas há uma emenda aditiva de minha autoria aprovada, que diz que as pesquisas de laboratório e os experimentos científicos estão protegidos do que reza a lei. A lei é contra o sacrifício de animais de laboratório, pequenos animais, etc., genericamente. Mas eu faço uma emenda onde eu excluo dessa proteção as pesquisas de laboratório. Por um equívoco da redação final, a minha emenda não foi incorporada ao texto da lei que foi enviado para a sanção do senhor prefeito. Portanto, o documento legislativo que chegou para a análise do prefeito não continha a minha emenda que protegia a experimentação científica. Portanto, na verdade, todo esse processo viu-se maculado por esse erro, que terá que ser agora corrigido. Foi bom, de certa forma, que tivesse saído essa pequena confusão hoje em relação à matéria do Globo, porque ela nos chamou a atenção para o fato de que aqui nós, na redação final, cometemos um
um pequeno equívoco que gerou, na verdade, que o prefeito levasse à sanção essa matéria sem a emenda que ele certamente quer, que é a emenda que não proíbe os experimentos científicos. Quero registrar, apesar do nobre companheiro não estar aqui, eu lamento até que ele não esteja, que o nobre vereador Romualdo Boaventura, no exercício da liderança dos democratas, na semana passada, quando o assunto veio à superfície e o prefeito ia ter que decidir se sancionava ou se vetava a lei, o prefeito pediu ao nobre vereador Romualdo Boaventura, no exercício de líder, que consultasse ao vereador Cláudio Cavalcante para que ele ratificasse a convicção de que naquele texto aprovado a experimentação científica estava defendida. E recebeu o vereador Romualdo Boaventura a afirmativa do nobre vereador Cláudio Cavalcante de que ele tranquilizasse ao senhor prefeito, porque a matéria científica estava excluída da lei, protegida da lei. Me surpreendo hoje quando chego, abro o jornal e vejo a chefe de gabinete do vereador, sua esposa, a dizer que a comemorar a lei aprovada na concepção dela, inibindo os experimentos de laboratório e inibindo, quer dizer, refazendo um equívoco que a Câmara já havia corrigido no ano passado, quando nós aqui mantivemos o veto que o prefeito fez à primeira lei do novo vereador Cláudio Cavalcante. Então, agora, subrepticiamente, nós estaríamos fazendo a mesma coisa, ou seja, aprovando novamente uma lei que proíbe experimentos científicos, só que agora por uma outra razão, por razão que nos compete corrigir. Portanto, acho que já hoje aqui conversamos sobre o fato. O senhor prefeito, pelo que fomos informados, deverá anular o ato de sanção, pelo que estou informado. A lei retorna à casa, a comissão de redação ajusta, inclui a emenda e vota-se uma nova redação final, agora sim, com a lei por inteiro, e para ir ao executivo, então, receber a sanção aí sim devida, mas preservando a prática científica e cuidando para que os experimentos de laboratório fiquem defendidos. Eu queria fazer essa referência, dada a repercussão que a matéria teve hoje no jornal o Globo, que certamente terá amanhã outra vez, para que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar e a casa assuma por inteiro a sua responsabilidade com a pesquisa científica e com os experimentos de laboratório tão importantes para o desenvolvimento da medicina, sobretudo a medicina contemporânea. Eram essas as minhas explicações. Senhor presidente, muito obrigado. Na realidade, o vereador Paulo Serri, essa questão desse projeto foi em função de um mutirão programado com todos os vereadores, que nós, quando chegamos, encontramos 140 vetos na pauta, e nós fizemos um trabalho em 3 semanas de aceleração para desobstruirmos a pauta, e muitos projetos também. Naquela época, foi como se fosse um rolo compressor. Foram muitos vetos, foram observados, e muitos projetos aprovados. Na minha opinião, pecamos por excesso. Acho que foi muito trabalho, as comissões ficaram sobrecarregadas com muito trabalho. Então, causou esse tipo de problema. Mas, evidentemente, nós vamos rever. Vereador Leila do Flamengo, pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria mais uma vez bater na tecla da situação da cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos votar o plano diretor da cidade e, se não houver uma consciência profunda de cada vereador desta casa, do futuro da cidade do Rio de Janeiro, totalmente cercada por favelas, ao ponto
dos túneis da cidade, não ter havido durante todos esses anos. Isso é coisa de mais de 25 anos. As favelas cresceram em cima dos túneis. E não houve nenhuma preocupação de se impedir e de se criar alternativas de habitação popular na cidade. Não foi cumprido o que o mundo inteiro hoje se preocupa, que é a preservação das áreas de proteção ambiental, que continuam, apesar do planeta caminhar cada vez mais na dificuldade ambiental, que pode a vida daqui a 100 anos ser cada vez quase impossível do planeta Terra, pela falta de preocupação do homem em preservá-lo. O Rio de Janeiro se tornou uma cidade de uma política extremamente populista e demagógica. O crescimento das favelas representou votos, representou uma forma de se manter o pobre refém da classe política brasileira, que não teve nenhuma preocupação em fazer habitação popular. Eu estou colocando emendas no plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, em que se permite a remoção de favelas em áreas de proteção ambiental, de risco, em áreas em que faz parte o paisagismo natural da cidade do Rio de Janeiro, como Cristo Redentor. Por que que, em vez de favelas hoje que existem há anos, como Guararapes, Cerro Corá, Vila Cândido e Cerro Corá, o Cerro Corá, nós estamos denunciando há vários anos que ela está em cima do túnel e vai continuar. Não é muito mais barato para a cidade, os cofres públicos, hoje, se fazer prédios para a população mais pobre, de 4 pavimentos, sem elevadores, com ruas, na proximidade de escolas, creches, do transporte, do atendimento médico, do que a cidade degradada. Depois, daqui uns anos, o que que nós vamos apresentar para a sobrevivência do Rio e para as populações que vão vir? Eu continuo dizendo que a população carente das áreas de favela não gostam de morar em favelas. Eles querem ter o direito de ter uma habitação digna, o acesso ao trabalho, à saúde, à escola, o transporte nas proximidades. Essa que deve ser a grande preocupação do governo. Eu vou continuar todas as semanas dizendo a mesma tecla em defesa do futuro da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada, presidente. A presidência comunica que encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do projeto de lei número 834-A de 2002, de autoria do vereador João Cabral, que estabelece sobre o uso de dispositivo higiênico para veículos de tração animal, em especial charretes, carruagens, carroças e similares,
de aluguel e particular. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá a autógrafos, nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Pela ordem, nobre vereador Romualdo Boaventura. Senhor presidente, nobre vereadora Luiz de Freitas, senhores vereadores, senhores servidores, eu nem falaria pela ordem, depois do nosso líder, vereador Paulo Serri, ter esclarecido de uma forma bastante pertinente a questão do projeto de lei da defesa dos animais, do vereador Cláudio Cavalcante. Mas eu gostaria de complementar aqui a fala do nobre vereador Paulo Serri, até porque participei basicamente do processo de sanção quando Sua Excelência o Prefeito me solicitou que conversasse com o vereador Cláudio Cavalcante, que estava tudo ok, se era aquilo mesmo, tal, que ele sancionaria. E o vereador Cláudio Cavalcante prontamente, inclusive acrescentou agradecendo, falou: agradeço ao prefeito a sanção da lei, os vereadores todos votaram uma emenda suprimindo a questão dos laboratórios de pesquisa científica, instituições de ensino, estava tudo ok. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, que a matéria jornalística de hoje do Globo, ela, em momento nenhum, pelo menos que eu li, o vereador Cláudio Cavalcante se pronuncia. Eu, inclusive, gostaria que ele estivesse aqui, mas até para poder conversar com ele, mas não sei se Sua Excelência virá hoje à casa, que ainda não o encontrei hoje na casa. Portanto, e o assunto é pertinente porque a matéria foi publicada hoje, por isso eu faço uso dessa questão de ordem. Eu gostaria de conversar com Sua Excelência, o vereador Cláudio Cavalcante, porque me causa espécie que a sua chefe de gabinete, sua esposa, não tenha conhecimento do teor da lei aprovada, com as emendas. Ora, será que o chefe de gabinete não sabe que a lei aprovada do seu vereador, ela teve as emendas aprovadas, emendas que retiravam do texto essa questão? E simplesmente a chefe de gabinete do vereador sai distribuindo uma série de entrevistas, como se aquela lei sancionada equivocadamente por equívoco da nossa votação de redação final, aquela lei fosse a verdadeira e fosse a verdade dos fatos. E dá declaração no Globo, e dá declaração na rádio, como se aquilo ali fosse a verdade, a expressão da verdade do que foi produzido nessa Casa Legislativa. Então é lamentável que se utilize desse oportunismo para fazer uma propaganda, uma divulgação, tá certo, do seu trabalho, mas oportunismo por quê? Porque está calcado em cima de um equívoco, de um erro. Então é lamentável, eu gostaria que o vereador Cláudio Cavalcante estivesse aqui para que eu pudesse conversar com ele. Como ele não está, eu estou fazendo essa questão de ordem, mas gostaria de conversar com o vereador Cláudio Cavalcante sobre essa questão. É lamentável se utilizar de um equívoco para fazer esse tipo de proselitismo. É o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereadora Lilian Sá. Verificação de quórum. Vamos esperar a liberação do painel para a verificação de quórum. Pedido da vereadora Lilian Sá. O que está pegando aí? Verificação de quórum. Senhores vereadores, André Gouveia Vieira, Aspaza Camargo, Atila Nunes Neto, Bencardino, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Nadim Rio das Pedras, Pastora Márcia Teixeira, Pedro Porfírio, Professor Célio Parelli, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Verônica Costa.
A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presença verificada, 21 senhores vereadores, acordo para dar continuidade. Em discussão única, em votação, recurso apresentado pelo senhor vereador Paulo Serri, em face de despacho proferido pelo senhor presidente desta Casa de Leis, que remeteu o arquivo projeto de lei número Nominal. 1332 de 2007. Votação nominal, senhor presidente. Vereadores que aprovam, Para encaminhar. permaneçam como Senhor estão, presidente. aprovado. Nominal. Sendo pedido de verificação nominal pelo vereador Rogério Bittar. Vamos aguardar a liberação dos painéis. Senhor presidente, mediante a iniciativa do vereador de retirar, eu refaço minha fala e retiro. Para encaminhar. A presidência vai refazer a fala. Para encaminhar a votação, o vereador Paulo Serri. Senhor presidente, eu agradeço muitíssimo a resistência de Vossa Excelência e a compreensão enorme de Vossa Excelência, em que há certas vezes onde o imperativo político se sobrepõe a determinadas normas que são pequenas, que não maculam a sessão, mas que deve permitir que a lógica política numa casa como essa prevaleça algumas vezes. Então, eu lhe agradeço e vou pedir a retirada deste recurso, de forma que seja superada essa questão sem a necessidade de que se peça verificação de quórum e votação. Eu peço a retirada, em definitivo, desse recurso e o seu arquivamento. Vereador, para retirar o recurso, o senhor vai ter que fazer por escrito, encaminhar para que seja votado novamente. Senhor presidente, com sua licença, já está sendo redigido para ser protocolado junto à mesa. A presidência submete ao plenário requerimento do vereador Paulo Serri, que requer a retirada do recurso número 1332 de 2007. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Com a palavra, a nova vereadora Andréia Gouveia Vieira. Obrigada. Eu queria me manifestar também, presidente, sobre o caso desse projeto, dessa lei que foi sancionada pelo prefeito César Maia, por um equívoco nosso da Câmara, que encaminhou o texto errado para a sanção do prefeito, e certamente é um erro formal que será consertado, né, pela própria Câmara, mas eu queria ler aqui para deixar bem claro qual foi a vontade expressa do Legislativo com relação a esse projeto, recordando as palavras do vereador Cláudio Cavalcante no dia da votação, em que ele, depois da aprovação do projeto, com as emendas do vereador Serri e a minha emenda, ele disse o seguinte: muito obrigado, senhor presidente Aloysio Freitas, boa tarde a todos. Gostaria de 2 minutos da atenção dos senhores. Esse projeto é de 2005, por isso ainda fala em vivissecção. São essas emendas que foram já aprovadas. Não tem mais nada a ver com experiência com animais em laboratórios, em escolas ou faculdades. Não fala mais em vivissecção. Fala de maus tratos aos animais. Acho que ninguém pode ser a favor de maus tratos aos animais. Então, o que eu quero explicar aos senhores é que quando a nobre e extraordinária vereadora Andréia Gouveia Vieira viu esses pontos, veio falar comigo na maior limpeza, e eu pedi a ela que fizesse essas emendas, que entrasse com as emendas como um favor a mim, porque senão eu iria perder o amplo, o abrangente, por causa dessas coisas que seriam vetadas de qualquer maneira. Ela falou comigo, agradeci profundamente e volto a agradecer. Ela entrou com emendas, o nobre vereador Paulo Serri também entrou com emendas, não falou nada comigo, mas entrou com emendas. Então, agora eu gostaria que os colegas aprovassem o projeto assim emendado pela vereadora Andréia Gouveia Vieira e pelo vereador Paulo Serri. Conto com o apoio de vocês, mais uma vez. Sem vocês, eu não tenho apoio nenhum. Muito obrigado, senhor presidente. Então, fica claro que o próprio vereador Cláudio Cavalcante foi o grande
incentivador e apoiador das emendas que foram introduzidas no projeto dele. Isso é importante para que não haja dúvidas que, apesar do erro formal sério que aconteceu e que não pode acontecer, de ter sido encaminhado um texto errado, isso é perfeitamente corrigível, porque é um erro formal. A vontade legislativa dos vereadores do Rio de Janeiro ficou expressa na votação, no dia, no plenário, registrada, e é isso que vai valer. Que não tenham dúvidas os cientistas, a comunidade científica, a sociedade do Rio de Janeiro, as pesquisas continuarão, nossa saúde será protegida e o prefeito certamente sancionará daqui a alguns dias o projeto correto. Muito obrigada. Em tramitação especial, em regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1078/2007, de autoria do senhor vereador professor Célio Luparelli. Institui o prêmio Grêmio Estudantil Cidadão. Está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadora Andréa Vieira Gouveia, para dar o parecer, por favor, pela Comissão de Finanças. Contrário, parecer contrário. Pela manutenção ao veto, Parecer pela porque manutenção. Cria despesas para a prefeitura fora do orçamento. Pela manutenção do veto. Pela Comissão de Mérito, pediu o vereador Paulo Serri para dar o parecer. Comissão de Mérito. Parecer pela manutenção do veto. Parecer pela manutenção do veto. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão, em votação. Os painéis de votação já estão disponíveis. Senhores vereadores, André Gouveia Vieira, Jamiro Pimentel, Aspásia Camargo, Átila Nunes Neto, Ben Cardino, Jarbel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Jerominho, João Cabrão, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Nadinho Rio das Pedras, Pastora Márcia Teixeira, Rogério Bittar, Rubens Andrade, S. Ferraz, Tereza Berg e Verônica Costa. A presidência vai encerrar a votação. Presentes 23 senhores vereadores no acordo para deliberar sobre a matéria. Pela ordem. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Paulo Serri. Senhor presidente, eu ouvi ainda há pouco a intervenção da nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira sobre a matéria que está no jornal O Globo de hoje, a qual já me referi um pouco mais cedo, acerca da lei de autoria do novo vereador Cláudio Cavalcante e sancionada hoje, segundo o jornal, pelo prefeito César Maia. Quero dizer que a vereadora fez uma intervenção ali, pouco compreensível, que serviu mais para confundir do que para esclarecer. E uma intervenção muito confusa, porque disse a nova vereadora que estão todos muito calmos, as instituições de ensino estão muito calmas, não é o que revelam hoje pelos jornais, porque a emenda que ela fez, Augusta Presença fez, era suficiente para tranquilizar aos mortos, aos vivos e a todos aqueles que se interessam pela matéria. Quero dizer que isso não é verdade. A emenda que a nova vereadora Andréa Gouveia Vieira fez retira um inciso de um artigo onde há uma referência a instituições de ensino. Mas quem preside a lei, quem manda na lei, é o seu artigo 1º, é o seu caput, é quem manda na lei. E o que causa intranquilidade é que no artigo 1º da lei há uma referência específica a instituições de ensino e instituições de pesquisa. Isto é que causa intranquilidade na lei.
E a lei refere-se a maus tratos e crueldade contra animais. Portanto, tergiversou a nobre vereadora quando disse que não se tratava de vivissecção ou coisas parecidas. Daqui do que está escrito, pode-se facilmente escapar para tratar-se da vivissecção e dos experimentos em laboratório. Sabem disso os professores e os pesquisadores, e por isso demonstraram a sua inquietação hoje pelos jornais. E a celeuma, a polêmica em torno da lei, é porque a emenda da minha autoria, com apoio de tantos vereadores, é que retirou do parágrafo 1º essas duas expressões. Foi esta emenda que não foi incluída na lei por um equívoco nosso da casa, que retirou, a minha emenda é uma emenda supressiva, que retirou do parágrafo 1º as expressões instituições de ensino e instituições de pesquisa, resguardando ao fim e ao cabo as ações das instituições que procuram lenitivo para as doenças enfrentadas pela humanidade. Então, eu quero deixar claro, em primeiro lugar, que aquela lei foi votada no esforço coletivo da casa. E não há sentido aqui, em se ficar querendo dizer que a emenda A, B ou C é aquela que é a mais importante. Todas foram muito importantes, mas não se pode vir aqui dizer o que é pelo que não é. Não é verdade, não é verdade que estão todos tranquilos e que a emenda da nova vereadora resolveu a questão. Não é verdade. A polêmica se dá porque a emenda de autoria da minha bancada não foi colocada e ela é que resguarda as instituições de ensino e de pesquisa. Esses são os fatos. Agradeço a Vossa Excelência. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 624/2005, de autoria do senhor vereador. Refazendo a fala. Pela ordem, nome vereadora Tereza Berta. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a minha palavra de ordem hoje é para solicitar e pedir um carinho muito especial à Subprefeitura Zona Sul 2, para que olhe e cuide com especial carinho o Parque Itzhak Rabin, que está bastante abandonado, as árvores precisam ser podadas, está muito sujo. E eu, no domingo, quando lá compareci, lembrando os 12 anos em que Itzhak Rabin, Prêmio Nobel da Paz, e que eu chamo o arquiteto da paz, fazia 12 anos que foi assassinado por um fundamentalista numa praça em Jerusalém, quando todos cantavam o hino da paz, quando, naquele momento, de mãos dadas, todos, milhares e milhares de pessoas faziam seu manifesto em favor da paz, ele foi barbaramente assassinado. Então, no domingo, eu estive no local, fazendo uma visita ao seu busto, que foi uma iniciativa do vereador Gerson Berger naquela ocasião, e pude observar o abandono em que se encontra aquela região. Faço um apelo, então, aqui à Subprefeitura, Zona Sul 2, para que dê um especial carinho ao Parque Itzhak Rabin, antigo Morro do Pasmado, que é uma área tão bonita, visitada por turistas e que merece ser preservada e que merece ser cuidada. Muito obrigada, senhor presidente. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 624 de 2005, de autoria do senhor vereador Aloysio Freitas, que dispõe sobre a implantação nas escolas públicas do município, situadas em comunidades de baixa renda, de cursos para captação profissional aos sábados e domingos para adolescentes e da outras providências. Pendente de parecer.
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador André Gouveia Vieira. Vereador Romualdo Boaventura. Para emitir parecer. Pela rejeição ao veto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização é pela rejeição ao veto. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os terminais liberados. Senhores vereadores, compareçam à votação. A presidência vai encerrar a votação. Presente-se e votando 15 senhores vereadores, 1 sim e 14 não. Não há quórum para deliberar e nem para dar continuidade. Está encerrada a sessão. A presidência, antes... Um minuto. Senhor presidente. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão extraordinária para as 18 horas e 2 minutos. O projeto é aquele legislativo no 241/2007. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a César Augusto Machado de Souza. De autoria do vereador Sami Jorge. Está encerrada a sessão. Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, estou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário, se concorda com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia extraordinária. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 232 de 2007, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, concede o título de cidadão honorário do município de Rio de Janeiro à professora Maria João Bastos Gaio. Na hora do inscrito para discutir a matéria, encerrar a discussão e em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 241 de 2007, de autoria do senhor vereador Sami Jorge. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a César Augusto Machado de Souza. Na hora do inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votará em segunda discussão. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para as 16 horas e 13 minutos. Está encerrada a sessão. Havendo nome legal, invocando a Deus pela grandeza da paz e a paz dos homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário a dispensa da ata da sessão anterior. Os vereadores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a ordem do dia. Sessão extraordinária. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 232 de 2007, de autoria do senhor vereador Paulo Serri. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a professora Maria João Bastos Gaio. Na hora do inscrito para discutir a matéria, encerrar a discussão e em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a razão final. Segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 241/2007, autoria do senhor vereador Sami Jorge. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a César Augusto Machado de Souza. No hora do inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a promulgação. Esgotada a pauta da presente sessão, antes de encerrá-la, convocação ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.